Olá, seja muito bem-vindo ao 5º episódio do doTERRA Talks. Hoje temos o enorme prazer de receber Elton Vec, nosso diretor-geral do doTERRA Brasil. Seja muito bem-vindo, Elton. Obrigado, Luiz. Super prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. E para quem não sabe, hoje a gente vai falar sobre um assunto que as pessoas procuram muito e com certeza é um dos assuntos mais desejados e ouvidos falar sobre a doTERRA, que são os 3 pilares do doTERRA. Então, ninguém melhor para explicar sobre esse assunto do que o próprio diretor-geral aqui. Elton, mas antes da gente entrar sobre esse tema, né? Eu queria saber qual que é a sua história com a doTERRA Brasil. Como que começou essa parceria entre você e a doTERRA, essa história que já aí com certeza levam anos, né? É verdade. São exatamente 3 anos e 3 meses, que é o tempo da história da doTERRA no Brasil. Olha só. Oficialmente, né? Os preparativos começaram aí bem antes, né? Em 2013, 2014, no corporativo já se falava sobre trazer a doTERRA para o Brasil, mas e aí na prática mesmo, os trabalhos começaram por volta de 2016, mas a minha história com a doTERRA tem muito a ver com a abertura da empresa oficialmente no Brasil. Legal. Eles estavam procurando alguém para ser o diretor-geral da empresa no Brasil e estavam sendo muito seletivos. Com estavam certeza. usando os membros, alguns dos sócios fundadores da empresa, mesmo o Greg Cook, que é um dos sócios, um dos 7 sócios, estava muito envolvido entre a transição deles saindo do mercado da China. No início de 2018, ele foi 3 anos antes, ele foi morar com a família na China, ajudando a desenvolver o mercado da China. E aí, em 2018, ele estava migrando de volta para os Estados Unidos e pegou o Projeto Brasil. Então, ele fazia meio ponte aérea, China, Estados Unidos, Brasil, por um bom tempo. E ele estava nesse processo, juntamente com os outros sócios da empresa, buscando alguém para ser o diretor-geral da empresa no Brasil. E foi uma série de coincidências. Eu não acredito em coincidências. Eu acho que foi as coisas acontecendo como deveriam ser. Sim. Mas aconteceu de eu estar justamente em abril, mais ou menos, maio de 2018, eu fui à Bahia, a Salvador, visitar uns amigos nossos, que nós fizemos uma grande amizade lá, no casamento de um dos filhos deles. E quando nós estávamos ali, a Lilian e eu, minha esposa e eu, nós conhecemos o Paulo Bangerter e sua esposa, que estavam fazendo um trabalho voluntário na Bahia por 3 anos. O Paulo já trabalhava com a doTERRA, deixou a empresa, foi fazer 3 anos sabáticos ali de um trabalho voluntário na Bahia. E então nós nos encontramos ali durante o casamento. E na conversa, eu mencionei que eu estava indo naquele final de semana para os Estados Unidos, para Utah. E aí foi interessante que o pessoal da mesa, todos eram do estado de Utah, né? Paulo, sua esposa, a irmã dele que estava visitando e os familiares ali. Todos eles viraram para mim e disseram: você vai fazer o quê em Utah? Eu falei: estou indo ao negócio, estou indo ali. Eu estava fazendo uma consultoria para uma empresa. Olha só. E aí eu falei: estou indo para lá agora. E o Paulo virou e disse assim: nós estamos buscando, nós não, ele falou a doTERRA, né? Porque naquele momento ele não estava com a doTERRA. Ele falou: a doTERRA está buscando um diretor-geral para a empresa no Brasil. E eu brincando falei: para quem que eu mando o currículo? E a esposa dele falou assim: manda para ele. Foi muito engraçado, assim, tudo muito... coincidência total, que é numa conversa, né? muito informal. E eu estava indo para os Estados Unidos naquele momento, naquele final de semana mesmo. Eu literalmente de outra empresa. Outra empresa. E eu literalmente voltei para São Paulo com a Lilian, ela voltou para casa e eu dali me despedi dela no aeroporto mesmo, de Guarulhos, e já fui para os Estados Unidos. A gente se despediu no aeroporto. E naquela semana, então, que eu passei em Utah, eu fui contratado pela doTERRA. Então, naquela mesma viagem, eu conheci o Mark Wolfert, entrevistei com ele, o David Sterling e o Corey Lindley, 3 dos 7 sócios. E a minha impressão deles foi maravilhosa. Eu gostei muito, assim, eram pessoas diferenciadas,
era mais do que um contato com executivos. Sim. Alguma coisa me chamou muito a atenção. E aí eu fui aprender nessa viagem mesmo, eu aprendi sobre alguns desses 3 pilares que são tão importantes para eles e para a empresa como um todo, que na entrevista de trabalho, de contratação, eles abordaram esse assunto, que para mim era grande novidade. Legal. Bom, mais tarde eu vim conhecer o Greg aqui no Brasil, numa das viagens dele, e mais uma vez a gente se deu muito bem, e a minha contratação foi meio que uma consequência disso. Em alguns dias depois de eu conhecer esses 4 executivos, eles discutiram entre eles. Depois, mais tarde, eu vim a conhecer o Rob Young, a Emily Wright e o Dr. Hill, que eram os outros 3 sócios que eu não tinha conhecido ainda. Mas assim, foi eu acho que o momento certo, a oportunidade certa, e eu creio que o meu perfil era o certo para fazer a empresa dar certo aqui no Brasil. Você realmente estava no lugar certo, na hora certa, mesmo certa. Que não há negócio no casamento que você comentou. E no momento certo também, até da minha carreira. Eu tinha acabado de terminar iniciando um projeto no Brasil, uma startup no Brasil, saí daquele projeto, estava fazendo essa consultoria e justamente naquele momento que surgiu a doTERRA, e foi assim. Eu me lembro que eu conversei no final, quando a contratação mesmo saiu e nós fechamos a negociação, o Greg me disse: olha, se você puder voltar aqui amanhã, você pode começar quando? Eu disse: quando vocês quiserem. Eu posso terminar esse projeto aqui, né, paralelamente, não está tomando muito do meu tempo. Ele falou: então volta amanhã, que nós vamos ter uma reunião e seria bom para você se inteirar sobre o que está acontecendo na empresa. Aquela reunião, eu cheguei ali às 10 horas da manhã e a reunião foi até às 7 da noite. Foi a primeira grande reunião minha na empresa. Já começou com uma baita apresentação. E nós só interrompemos a reunião porque tinha uma ligação com a liderança às 7h30, alguma coisa assim. Então, e aí quando nós terminamos ali lá para as 9h30 da noite, aquilo que eu achava que ia ser 1 hora de reunião, né, de manhã, que na hora do almoço eu já estava em casa novamente, a gente já foi até o final do dia. No dia seguinte eu voltei, e também foi um dia de reuniões até próximo das 10 da noite. E esse ritmo aí tem sido desde então. Junho de 2018 até hoje. Eu brinco que a doTERRA é uma empresa de óleos essenciais e reuniões importantes. É verdade, tem muito assunto para ser discutido. Muita coisa. E é uma empresa muito dinâmica, né? Isso. Ainda ontem nós estávamos conversando com o Paulo numa reunião e ele falou: porque na semana passada nós falamos sobre esse assunto e aquilo, e eu olhei para o pessoal e falei: não foi a semana passada, foi 3 dias atrás. Mas é que é tanta coisa que acontece que parece assim que foi 1 mês atrás algum assunto, mas que foi dias atrás. Ainda mais aqui, né, no Brasil, que tá crescendo, já cresceu e vai crescer muito, né? Demais, né? 3 anos então, nós estamos junho, julho, agosto. 3 anos e 2 meses é o tempo da história da doTERRA do Brasil. Não parece ser tão pouco tempo. Verdade. Parece que são 10 anos, né? Verdade. Tantas coisas que aconteceram, tanto crescimento que tem acontecido, tem ocorrido. Então, a empresa aqui anda num ritmo muito rápido, e desde o dia 1 eu senti isso. A boa notícia é que é muito prazeroso. Então, eu não vejo isso como uma carga, alguma coisa difícil de levar. É muito, para mim, a minha vida pessoal e a empresa andam muito de mãos dadas. Então é tudo uma coisa só. Com certeza. E é um grande prazer. Com certeza. E vem cá, você já conheceu óleos essenciais antes da doTERRA? Já tinha estado falar? Porque eu imagino que há 4, 3 anos atrás não era tão difundido, porque todo esse trabalho de difusão sobre os óleos essenciais foi a doTERRA que trouxe, né? É verdade. Eu me lembro que antes de entrar na doTERRA eu já tinha escutado falar alguma coisa, óleos essenciais, mas não tinha me aprofundado, né? Agora, então, passado esses 3 anos e 3 meses, deve estar na boca de muitas pessoas aí o assunto de óleos essenciais, né? É verdade. No mundo também. Eu não conhecia. Eu conhecia a doTERRA, eu já tinha ouvido falar da doTERRA alguns anos antes. Achava, pelo que eu sabia, ser uma empresa incrível, um local maravilhoso para se trabalhar, já tinha essa informação. Sim. E tinha produtos incríveis, e era óleos essenciais, era tudo que eu sabia. Não conhecia assim como né, usar como na rotina, né? O usuário, mudar a vida, transformar. E quem se apaixonou
rapidamente, imediatamente, pelos óleos essenciais foi a Lilian, minha esposa. Ela, no dia que eu trouxe os óleos essenciais para ela, foi uma experiência incrível. Nossa. Com o Deep Blue, foi o primeiro óleo essencial que ela usou, né? O primeiro produto, e foi mágico, Nossa. literalmente mágico para ela. Ela estava com uma contusão, ela tinha fascite plantar, ela corre, né, 10 km por dia, Nossa. pelo menos. E ela estava com uma lesão na base do pé, e eu passei o óleo essencial nela naquela noite quando eu cheguei em casa, e na manhã seguinte ela não sentia nada nos pés. Foi incrível, foi um negócio assim, maravilhoso, né? E paixão à primeira vista da parte dela. Eu adorei o meu primeiro óleo essencial, foi o Peppermint. É um óleo que eu adoro até hoje. Eu uso o Peppermint para tudo. Para tudo, né? É o primeiro óleo que eu vou... Do dia também, acordou ali, vamos focar. Para né? levantar o astral, para focar, para abrir as vias respiratórias. Com certeza. É incrível. É um óleo simples, mas para mim... Muito versátil, né? Demais. Muito versátil. Enjoo. Você estava comigo no barco quando nós estávamos lá, nós vamos falar sobre isso, né? Vamos falar já. No Porto de Mós. Porto de Mós. Você estava muito enjoado, nós estávamos no táxi, chegando no Porto, e quando eu cheguei ali, eu estava muito mal, assim, e o Peppermint me ajudou muito ali a tirar aquele sentimento de náusea. E ainda entrei no barco, aí ficou balançando, assim, aí que me ajudou muito. É muito bom para aquele sentimento quando você está subindo serra, descendo serra, ou num barco, ou aquele enjoo, aquele mal-estar, ajuda demais o Peppermint. Nossa. Então, para mim, é um óleo que eu tenho sempre comigo. Sim, é um dos óleos, né? Imagina cada óleo, para quanta coisa eles ajudam, né? Eles auxiliam. Então vamos lá, Elton. Bom saber dessa história, uma história recente, querendo ou não, mas que nem você comentou, parece que já são 10 anos que a gente está aqui no Brasil. É incrível como o tempo passa voando quando se tem coisa a fazer, né? Espero que continue crescendo. Com certeza. E vamos lá, os 3 pilares. O primeiro, CPTG, né? Todo mundo sabe que o CPTG é certificado de pureza testada e garantida. Ela nos remete à qualidade e pureza dos óleos essenciais. Você pode dar uma breve resumida, assim, porque eu sei que são vários processos e várias etapas. Sim, de como que funciona? Mais de 50 testes que são realizados. O CPTG, como você disse, né, esse certificado que foi estabelecido pela própria Doterra, porque não existe um certificado para pureza de óleos essenciais. Então, a empresa sentiu essa necessidade de estabelecer um padrão. Então, é esse o nosso padrão, altíssimo. Não existe empresa que faça tantos testes e garanta tanto a pureza dos nossos óleos essenciais. E para nós isso é muito importante. Nós falamos que nós prezamos muito a pureza dos nossos produtos e também a pureza no relacionamento com os nossos fornecedores, que tem a ver com o impacto, com o fornecimento com impacto, com os nossos colaboradores, com os nossos clientes e com a comunidade. A pureza para nós é muito importante, desde o produto até o relacionamento. Então esse CPTG para nós é um pilar extremamente importante. Nós queremos ter a certeza de que o óleo essencial, quando sai da planta, é tão puro quanto aquele que a pessoa, o nosso cliente final, recebe no final desse processo todo, né? Desde a extração, processo de destilação e aí depois os testes. Tem uma empresa terceirizada, né? Um parceiro terceiro que primeiro testa, faz os testes independentes para verificar a pureza dos óleos. Depois isso vai para os nossos laboratórios e são testados exaustivamente. Depois são envasados e para garantir então a pureza, em termos de para ter certeza que não existe nada além do óleo essencial. Garantir também a potência do óleo essencial. Isso é importante. Verdade. Não basta ser só puro, ele tem que ser potente também. Então, ele tem que satisfazer alguns níveis. A concentração dos componentes ali daquele óleo essencial tem que ser alta o suficiente para ter a potência que nós precisamos. Isso é muito importante também, né? Não basta ser puro. Sim.
Se você colocar água pura, né, dentro de um frasco, vai ser puro, mas não vai ter o efeito que um óleo essencial pode te trazer. Então ele tem que ter também potência. São dois P's importantes aí nesse pilar. Esses testes, eles não só veem a pureza, mas também se atinge a qualidade satisfatória a nível químico, né? De componentes químicos do óleo essencial. Exatamente. A potência do óleo essencial. Que interessante. CPTG com certeza é algo que só a doTERRA tem e garante, né? Inclusive o consultor, né, quem consome óleos essenciais pode pesquisar no Source to You, né, no site. A gente vai colocar o site na descrição. Você abre o óleo essencial no frasco, né, tem um lote, e através do lote você pode buscar e ver da onde que região que veio a planta ou a semente ou do óleo essencial que você tem, e também o grau de pureza, né, o grau de todos os componentes químicos. É incrível que você vê até as tabelas, os gráficos, né? Então, além de a gente falar que a gente garante, a gente demonstra, né? Então, é totalmente transparente. Mostra a impressão digital daquele óleo essencial. Digital. Porque ele é único, daquele lote específico. Daquele lote. Muito legal. E sobre essa importância da potência, há vários laboratórios nos Estados Unidos que trabalham fazendo pesquisa com óleos essenciais. Há muitos deles, os mais sérios, não trabalham com qualquer outro óleo essencial que não seja da doTERRA, porque eles entendem sobre essa importância da pureza e da potência do óleo essencial. Muito interessante, muito interessante. Realmente o mundo dos óleos essenciais é relativamente usado há muitos séculos, mas essa retomada de estudos, né, realmente ver o benefício, o quão incrível eles são, é novo, né, relativamente novo. A gente tem muita pesquisa que se desenvolve de vários tipos de óleos que vão falando, tal óleo auxilia nisso, ajuda. Então, realmente é incrível como a gente cria estudos novos, né, e vai descobrindo óleos novos, né? Com certeza. Na verdade, são usados há mais de milênios, né? Mais de milênios. Há milênios. Existem aí relatos, a Cleópatra já usava óleos essenciais. Ah, é doTERRA? Não era da doTERRA, era mas da terra. Era da Terra, é verdade. Espero eu espero que esses óleos tenham sido tão puros quanto os óleos essenciais da doTERRA para Cleópatra e todos aqueles que usavam na antiguidade. Com certeza. Mas muito bacana aprender um pouco mais sobre o CPTG. A gente tem um CPTG e agora a gente pode falar do co-impacto, né? Do fornecimento por co-impacto. Eu acho que muita gente tem dúvida o porquê do co-impacto, né? O que é esse impacto no fornecimento da doTERRA? Tem muito a ver com a qualidade do produto. O fornecimento por co-impacto é um trabalho que nós fazemos com nossos fornecedores. Tá. É interessante que os melhores óleos essenciais, os mais potentes, vêm de regiões muito carentes da Terra, do globo. Então, nós descobrimos, no contato com nossos fornecedores, nós procuramos desenvolver esse relacionamento lá na ponta, com o fornecedor, com aquela pessoa, com aquela comunidade que extrai o óleo essencial da planta, ou da árvore, ou da fruta. E nesse contato, nós identificamos várias oportunidades de trabalho com essas comunidades, desde ajudá-los a formar uma cooperativa, um grupo de trabalho, ajudando compartilhando as melhores práticas com esses fornecedores, como melhor tirar o óleo essencial da árvore sem prejudicar a árvore, sempre com essa visão de preservação, de melhor cuidar para se tirar o melhor dessas árvores, dessas frutas ou dessas plantas. Então, esse fornecimento por co-impacto tem essa visão de ter um relacionamento ganha-ganha com o nosso fornecedor. Nós temos a preocupação também de remunerá-los de uma maneira justa, eliminando o atravessador e tendo certeza que eles ganham um valor justo pelo trabalho que eles realizam. Nós também os ajudamos, como eu falei, nessas melhores práticas e desenvolvemos também projetos localmente ali com esses fornecedores para suprir necessidades que eles tenham. Nós vamos até eles e descobrimos com eles o que eles precisam. Tem desde aquela história do Haiti, que o que eles precisavam era água pura,
ou água, não era nem água pura, era água, não tinha encanamento que chegasse até as vilas ali de onde vem o vetiver, né? O vetiver. Então, simplesmente puxar encanamento por vários quilômetros ali que eles precisavam e levar até a vila onde o pessoal vive ali e extrai o vetiver. Alguma coisa tão simples para muitos de nós, né? Mas que para eles foi significativo, altamente significativo. Imagina eles caminhando quilômetros para buscar água todos os dias e nem necessariamente água limpa, né? Então esse é um exemplo de dezenas que nós temos aí para relatar que causa esse impacto no fornecedor. E o impacto acaba sendo trazido até nós também, e ao nosso cliente final. Né? Somos todos impactados nesse processo do desenvolver o fornecimento, do identificar oportunidades, melhorar a qualidade de vida desses fornecedores, ajudar para que eles tenham um fluxo de caixa durante o ano. Então, justo, muitas né? vezes Preço justo. o preço justo, e muitas vezes nós fazemos um pré-pagamento para que eles tenham a receita antes da colheita, né? Porque o normal é eles só terem uma receita na época da colheita. Então nós fazemos, muitas vezes adiantamos um pagamento para que eles possam ter o material e ter condições de plantar, de aguardar a melhor época da colheita. Muitas vezes, para suprir suas necessidades, o fornecedor antecipa a colheita. E não é necessariamente o melhor momento para aquela planta, para aquele produto. Então, isso tudo faz com que nós criemos um ambiente para que o melhor produto seja colhido no melhor momento e nós ajudamos essas comunidades a terem os meios para que isso tudo aconteça. Esse é o fornecimento por co-impacto. Nossa, é incrível como a Doterra age a nível no fornecedor ali, né? Identificando quais são as principais melhorias que a gente pode fazer e ajudar eles a fornecerem o melhor produto possível, né? Matéria bruta possível, e a gente também ajudar eles da melhor forma. Exato. Então, o co-impacto é quando a Doterra atua localmente ali nos produtores. Localmente. Inclusive, nós tivemos recentemente, até com você e com nossa equipe, no Porto de Mós, no Baixo Xingu, e aquilo ali foi uma experiência incrível que tem tudo a ver com esse trabalho de co-impacto. E é interessante que o nome Impacto descreve muito bem o que acontece. Foi a primeira experiência que eu tive com fornecedores, onde, ao irmos até eles, naquela reunião que você se lembra que fizemos com as cooperativas ali? Sim, todas as cooperativas representantes, né, da região. Representantes. E eles ficaram muito impactados quando descobriram que o diretor-geral de uma empresa estava lá falando com eles, e juntamente com o nosso gerente de fornecimento, o Eric que já esteve aqui, o Eric. Que já esteve aqui. Eles ficam muito surpresos, muito admirados, eles ficam assombrados com a Doterra. Então é um impacto muito interessante, assim, é verdadeiro esse impacto, né, que eles sentem em descobrir que nós temos essa preocupação de ir até eles, estudar com eles o valor justo para se pagar. Isso aí é alguma coisa que eles nunca experimentaram na vida deles. Contato humano, né? Contato real. Real. E essa preocupação de uma empresa, para eles é bizarro isso até. Eles estão tão acostumados a ter um representante de um atravessador que vai até lá e só quer saber de pagar o mínimo possível para obter o máximo de lucro. E quando eles veem que nós somos sérios a ponto de nos reunirmos com eles e apresentarmos um projeto onde eles podem explorar de uma maneira diferente. Naquele caso eram comunidades que extraíam árvores, né? O negócio deles era madeira, né? Extraíam madeira das árvores e de uma maneira muito sustentável, mas ainda assim só explorando a extração de madeira. Sim. E quando eles descobriram que eles poderiam trabalhar com um produto que eles iriam ter uma fonte perene de receita e ainda sem agredir
a natureza foi alguma coisa incrível para eles. Foi surreal para eles, eu lembro. Surreal, de cada uma coisa, é quase, né? Parece que se fosse planejado não seria tão forte o impacto, né? Então isso aí foi uma experiência muito em primeira mão que nós tivemos do que é esse pilar e a influência e o impacto que ele causa nas vidas das pessoas. Isso aí para mim foi mais um momento assim, uau. Foi um momento bem uau. E aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Exatamente. E eu lembro que... E outras experiências que já tivemos aí pelo Brasil afora. Imagina no mundo todo, no mundo inteiro. E eu lembro que nessa viagem, então aproveitando e já linkando essa viagem que a gente realizou para Porto de Mós, né? A gente foi com o propósito de Healing Hands. De Healing Hands, é verdade. O Healing Hands é o terceiro pilar da doTERRA, né? Que ele pelo que eu entendo, ele atua junto com o Coimpacto. É muito de mãos dadas. Muitas vezes é a mesma comunidade que nós realizamos o Healing Hands, a mesma comunidade que nos fornece os produtos e fazemos trabalhos de Coimpacto, fazemos também projetos de Healing Hands com eles. Mas o Healing Hands ele é mais focado em quê? O Healing Hands é um projeto para nós. Nos Estados Unidos é uma fundação Healing Hands. Tá. No Brasil é um fundo, nós não temos a fundação. Mas o objetivo é o mesmo. Nós temos esse fundo para colaborar com projetos, muitas vezes com comunidades fornecedoras, que aí meio que se mistura com o Coimpacto, mas também com projetos desenvolvidos por alguns dos nossos membros, de líderes, como nós chamamos, né? Nas suas comunidades, projetos locais com uma creche ou uma casa de idosos ou com moradores de rua. Oportunidades existem muitas para se fazer o bem. Então, nós incentivamos nossos membros a desenvolver projetos onde eles entram com parte dos fundos necessários para desenvolver aquele projeto, e nós vimos, a doTERRA vem com o fundo Healing Hands e contribui com uma outra parte significativa para viabilizar aquele projeto. Então, projetos são apresentados, nós estudamos e verificamos aqueles que causam maior impacto ali na comunidade e selecionamos alguns onde a doTERRA vai colaborar. Esse é uma das frentes que nós desenvolvemos ali do Healing Hands. Existem também alguns outros projetos que nós fazemos com organizações maiores. Nós temos aqui no Brasil, falando especificamente do nosso mercado, nós temos o Childhood, que é uma organização que trabalha com exploração, ou para combater a exploração infantil, exploração sexual infantil e o tráfico humano, que infelizmente existe, é um tema que é pesado, mas é real. E nós ajudamos então a essa organização. Nós procuramos trabalhar sempre com organizações muito sérias. A Childhood é uma instituição extremamente séria. Foi fundada pela Rainha Silvia da Suécia. Ela é a madrinha desse programa. E nós temos aqui no Brasil um dos escritórios, tem escritórios em alguns lugares pelo mundo, e nós temos um produto, né, o Hope Touch, o óleo que é incrível, é o Hope. 100% das receitas líquidas do Hope Touch são revertidos para esse programa, para essa fundação Childhood. Que incrível. É incrível e é a nossa pequena contribuição para esse projeto maravilhoso da Childhood. Agora, recentemente, nós fizemos o Healing Hands Day. Healing Hands Day. Que parte da receita... Então, nós fizemos um kit com uma camiseta, uma xícara e o Hope Touch. A receita do Hope é revertida 100% para a Childhood. E a outra parte dessa receita nós estamos revertendo para a GRAAC, que é outro hospital extremamente sério, que trata com crianças e adolescentes que fazem tratamento de câncer, né? Cirurgias e tratamento para combater o câncer. Extremamente séria essa organização, e nós temos um prazer muito grande de trabalhar com eles em alguns projetos. Esse aqui, então, mais recente, é o que nós estamos ali com eles. E ainda uma terceira organização que é muito ligada à GRAAC, que é a APAZ. A APAZ é uma associação que
promove o transporte de crianças que estão fazendo tratamento contra o câncer, que eu não sabia disso, mas muitas das crianças, por serem, por seus familiares não terem condições financeiras para levá-las para o hospital, muitas vezes elas não conseguem fazer o tratamento. Não consegue chegar no hospital para realizar o tratamento. Quimioterapia, radioterapia, o que seja o tratamento, elas não vão, acabam perdendo o compromisso ali, né, o agendamento, e interrompem o tratamento. E eu não sabia, quando o tratamento é interrompido, eles têm que reiniciar. Nossa, também não sabia. Todo aquele tratamento. E imagina, muitas vezes, né, a perda dessas sessões de tratamento acabam prejudicando na saúde dessas crianças. Então, mais uma organização extremamente séria, a Paz. Nós fizemos, então, o kit do Healing Hands Day, que foi revertido, então, a receita para Childhood e para a GRAAC, e a doação de roupas e mantimentos e brinquedos que foi coletada pelos nossos membros, pelos nossos clientes, enviadas para a Zucargo, uma parceira que tem nos ajudado demais nesse projeto, e trazido aqui para São Paulo. Nós ainda estamos nesse processo de separação dos mantimentos, das roupas. Isso tudo agora vai para o bazar da Paz. Eles vão doar alguns desses mantimentos, né, dessas roupas, para famílias das crianças que são ajudadas pelo programa, e outra parte vai ser vendida num bazar, e essa renda vai ser revertida para esse projeto aí de transporte das crianças. Esse é o último trabalho que nós fizemos agora, nesse último final de semana. E mostrando, talvez aqui, porque eu estou mencionando isso tudo, porque para nós esse projeto do Healing Hands é alguma coisa contínua. Fizemos agora esse final de semana essa ação focada, né, do Healing Hands Day. Todo ano nós vamos ter um dia específico para que todos se empenhem, quer seja num projeto em nível nacional, como foi esse nosso, quer seja também em projetos menores e pontuais nas suas comunidades. E é um trabalho que nós vamos continuar realizando o ano todo e todos os anos para desenvolver essa nossa esse lado humanitário, social, junto aos nossos membros e nossos colaboradores, nossos parceiros. Todos se envolvem demais com isso, e para nós é muito gratificante pelo engajamento que nós vemos das nossas comunidades aqui e os resultados que nós acabamos promovendo para esses beneficiários aí. Foi muito grande o engajamento que os nossos colaboradores, os nossos membros tiveram, né? Eu fiquei lá uma manhã do dia 21, né, do Healing Hands Day, aqui em São Paulo, lá no posto da Azul. E assim, o nível que chegou de mantimentos, de doações, foi incrível. Assim, não parava um membro atrás do outro, todo mundo agradecendo essa iniciativa. Eu imagino, isso daqui está acontecendo em mais de 20 cidades ao mesmo tempo, né? Nesse dia. Foi aqui incrível o engajamento, né? Foi demais o engajamento e os resultados também. Nós ainda não temos o resultado final, mas a nossa meta foi superada em muito. Olha só, que notícia boa. Incrível a participação, o engajamento. Agradecemos aqui, aproveitando mais uma vez, agradecer a todos que participaram. Muitos parceiros nossos também se engajaram comprando os kits do Healing Hands Day e ajudando também com as doações. Isso é muito gratificante para nós. Com certeza, é o DNA da Doterra invadindo todo mundo, né? Uma invasão boa. E é esse o nosso terceiro pilar, né? E tudo fazendo parte muito, como você falou, dessa cultura, desse DNA Doterra. Esses pilares são a base do que nós somos. Doterra esses pilares. CPTG é extremamente importante, o fornecimento por co-impacto, o Healing Hands. Então nós estamos alicerçados sobre 3 pilares muito fortes para nós. Nossa, é muito incrível saber desses 3 pilares, saber que a Doterra é comprometida e não é só uma empresa de óleos essenciais, que nem você comentou no início. É de reuniões também, mas também esses 3 pilares que envolvem muito a parte mais humana, né, de tudo. É realmente incrível saber que a gente tem isso bem gravado em nosso DNA, né? Assim, eu tenho já nesses 3 anos, eu já tenho participado e vivenciado muitas histórias
muito empolgantes e inspiradoras, que mostram para mim aquilo que eu já tinha percebido lá naquela primeira entrevista, como eu falei, com David Sterling, com Corey Landley, com Mark Wolfert. É parte do DNA da empresa, não é uma jogada para tentar ganhar a simpatia do público. Faz parte do que é a Doterra. E para mim isso é incrível, é fundamental. Por isso foi talvez o que mais me atraiu no primeiro momento, esse projeto junto à Doterra. Então, meio que linkando esse final da nossa conversa com o começo, tem tudo a ver. Meu primeiro contato com a Doterra foi aprender sobre os pilares, e depois, ao longo desses últimos 3 anos, eu tenho visto por experiências próprias que isso de fato faz parte da cultura da empresa. Nossa, é muito lindo saber essa história, Elton. Eu, aqui chegando nesse final, agradeço a sua presença aqui. Eu acho que a gente teve um Talks muito informativo hoje. E lógico, para quem não conheceu o Elton, acabou conhecendo muito mais agora. Então, Elton, a gente agradece a sua participação. Eu acho que o público conseguiu entender e sintetizar bem o que são os 3 pilares do Doterra, né? E um pouco mais sobre o Elton. Então, para mim, esse episódio foi muito especial. Agradeço aí a sua participação. Eu que agradeço, Luiz. E é bem isso mesmo, né? Quando nós falamos sobre cultura Doterra, é alguma coisa que é muito palpável. São esses 3 pilares que perfazem, que sustentam essa cultura Doterra, que parece um negócio meio etéreo, né? Mas é muito sólido. É real. É real e é prático. É mão na massa. Mão na massa. Mãos à obra. E vamos que tem muita coisa ainda para ser feita, né? Vambora que tem muito trabalho. Estamos só iniciando. É só o começo. Só o começo. 3 anos e 3 meses. 3 anos e 3 meses. É só o começo mesmo. Isso é só o começo, é verdade. Isso aí, Elton. Então, muito obrigado para quem acompanhou até agora. E fiquem atentos aí para os próximos episódios do Doterra Talks. Um grande abraço, gente. E até mais.